Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Peçanha, a gente está aqui na nossa resenha Sem Filtro e hoje a gente vai falar de uns assuntos interessantes da nossa semana, né? Tem jogo da seleção brasileira, tem ali algumas polêmicas com, enfim, questão de tribunais, não é isso? E temos também os jogos da Copa do Brasil, que passada a data FIFA aí vai esquentar aí a nossa cabeça, né? A nossa atenção, porque a gente sabe que Copa do Brasil paga bem e tá todo mundo atrás desse caneco aí, mais acessível que o brasileiro, né? Brasileiro é aquele campeonato longo, que demanda ali que você rode o elenco, que você trabalhe isso. A Copa do Brasil é uma Copa mais acessível, né? Para a maioria dos times que ainda estão lá brigando, né? Se seu time não tá, infelizmente o meu está ainda. Então vamos lá, gente. Seleção brasileira. O que vocês acharam, gente, da nossa performance aí contra o Chile? Né? Chile aí, último colocado, né, da classificação aí das eliminatórias aqui da América do Sul. O Brasil, desde o começo, né, jogou bem, pressionando a saída e foi assim que saíram os gols. Né? O Brasil conseguiu se impor, né? Parece que o Ancelotti está mostrando aí um pouquinho daquele senso comum que a gente fala, né? O futebol na Europa é sempre aquele futebol de intensidade, parece que ele trouxe um pouco disso para a seleção, parece estar começando a colocar ali a assinatura dele, né, nesse time, e a gente viu ali alguns nomes que se destacaram bem, né? A gente teve ali os gols, né, do Estevão, do Paquetá e do Bruno Guimarães, mas quem chamou minha atenção mesmo, quem eu acho que jogou muita bola e garantiu, na minha visão, já garantiu a sua ida para a Copa, se tudo, né, der certo, se nada mudar muito. Quem garantiu a passagem para a Copa do Mundo foi o Luiz Henrique. Não é porque é cria da base do Flu, não, tá? Jogou muita bola, fez a diferença, fez um salseiro danado, tá? Botou os chilenos no desespero, né? E mostrou que tem recurso, né? Mostrou, enfim, explosão, mostrou recurso técnico, passe refinado. Enfim, um outro cara que me chamou a atenção também, né, e se vocês repararem, na primeira jogada, né, na jogada do primeiro gol, ela começa ali com uma boa atuação do João Pedro, né, outro cria da base de Xerém. Gente, não tô arrastando a sardinha pro meu lado não, né, sou tricolor, claro, fluminense, mas o João Pedro tá mostrando que tem bola também. Para mim é um cara que ainda não garantiu a sua vaga, né, ele tá numa convocação muito inicial, né? Mas para mim ele tem tudo para garantir essa vaga, para ser esse 9, né? Para ser esse cara que vai jogar lá na frente, né? E o Luiz Henrique também. Luiz Henrique para mim foi o jogador mais consistente desse jogo da seleção, né? No período que ele esteve em campo, tá certo? Vale a pena a gente avaliar então qual é o próximo jogo da seleção? Brasil e Bolívia. Você pensa, porra, Bolívia? A Bolívia tá disputando ali com a Venezuela a vaga na repescagem, né? Da Copa, gente, mas é lá em El Alto, 4.100 de altitude, né? Quem já subiu uma altitudezinha sabe que o negócio é complicado, né? Eu espero, como eu estava conversando com o meu parceiro Juruna, que o Ancelotti não tenha pegado ali umas dicas com o filho dele, né, que levou o Botafogo lá e não teve uma boa sorte, né? O problema do jogo com a Bolívia é o quê? É o alto, é a altitude. Né? Então, o que a gente pode esperar do Brasil? Né? Eu estava vendo que a escalação do Brasil, o Ancelotti está apostando num time de fôlego, né? Um time mais jovem, promoveu algumas mudanças ali na escalação, e ele vai apostar nessa juventude aí para encarar, né? Para ter pulmão mesmo, para enfrentar essa altitude complicada da Bolívia. Né? Aí a gente pode pensar que é um jogo que vai depender muito dos jogadores saberem dosar mesmo esse gás, saberem dosar mesmo entender o seu corpo ali naquela relação. O Brasil só vai subir mesmo, vai para tá em Santa Cruz de la Sierra e só vai subir para La Paz e depois para El Alto. É difícil falar isso, né? Para El Alto, horas antes do jogo, né? É uma das estratégias para tentar driblar os efeitos da altitude. Né? O que a gente pode esperar desse jogo é um jogo complicado, né? Jogar na altitude não é fácil. A Bolívia tem um time bom? Não, não tem um time bom, gente. Não tem, não adianta vir com essa coisa de a Bolívia, a gente tem que esperar, ninguém ganha jogo de véspera, ninguém ganha jogo de véspera. Mas a Bolívia tem um time bom?
Não, não tem, né? Em condições normais de temperatura, altitude e pressão, não tem para ninguém. É Brasil em cima da Bolívia. Agora, é um jogo complicado por esse fator, né? Talvez a gente pudesse discutir também a questão da FIFA, né, um dia regulamentar isso, né? Porque é uma diferença de... É uma vantagem desportiva, né? Uma vantagem que os atletas da Bolívia têm por já serem adaptados a essa altitude, que ela acaba trazendo um doping natural ali, né? Ela acaba trazendo ali uma vantagem que, bom, a gente sabe, no nível do mar ali, cara, a Bolívia não tem time para se contrapor ao Brasil. Mas lá na Bolívia, naquela altitude toda, a gente sabe que vai ser complicado, né? Então vamos ver como os jogadores vão responder a isso aí. Uma das mudanças que o Ancelotti colocou é a possibilidade de entrada do Samuel Lino, né? É a possibilidade de entrada do Samuel Lino. E aí eu te pergunto, você convocaria o Samuel Lino? Você, mesmo você flamenguista, o flamenguista consciente, aquele que sabe discutir, igual meu primo Thiago do Rio de Janeiro, Thiago Peçanha, um abraço, meu irmão. Cara, na moral, você convocaria o Samuel Lino? O Samuel Lino já fez coisa mais do que outras pessoas que estão na fila há um tempo, não receberam oportunidade ainda, para entrar na convocação da seleção brasileira e para começar um jogo como titular. Gente, eu acho que tem muito foguetório aí. Acho que ele é um jogador, sim, de qualidade, tá certo? Mas eu não acho que ele tenha apresentado esse futebol todo para merecer essa confiança, não. Mas a gente sabe que, enfim, às vezes a publicidade ela chega antes, né? Chega antes até do futebol dele. Espero que o futebol dele chegue também, né? Não é um jogador qualquer, não é um jogador perna de pau, longe disso, não estou falando isso. Agora, se a gente for falar então desse percurso de outros jogadores aí buscando sua vaga na seleção, tem gente que merece, ó, muito mais tempo e muito mais do que ele, tá certo? Meu roteiro fechou. Pessoal, um outro assunto quente aqui, eu falei que a gente ia falar de tribunal, né? Eu não tenho nada a ver com direito, mas acho que é um caso importante que interessa a todos nós que amamos futebol, que é o caso do Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Ele foi condenado aí a 12 jogos, né? Que serão cumpridos no Brasileirão, né? 12 jogos pelo quê? Porque ele foi acusado de manipulação de resultado. Recebeu um cartão amarelo no jogo contra o Santos, lá no Mané Garrincha, em Brasília, né? Recebeu esse cartão amarelo e tem várias mensagens ali, prints das mensagens dele trocando ideia com algumas pessoas próximas, dizendo que ia receber esse cartão. E aí essas pessoas foram lá, apostaram nas bets, né? E conseguiram então receber uma grana, porque ele de fato recebeu o cartão, um cartão que a gente viu, né? Se você vê o lance ali com o Soteldo, sabe que ele realmente cavou aquele cartão, né? Tanto que foi condenado. Agora, foi condenado ao quê? 12 jogos de suspensão. Aí você me fala, não, João, você é tricolor, você é fluminense, você implica com o Flamengo. Não é isso, gente. Agora, vamos pegar a pena que outros jogadores envolvidos em escândalos aí de manipulação de resultado receberam, né? Teve jogador suspenso 365 dias, 730 dias, enfim... Jogadores que tiveram que encerrar a carreira por conta de manipulação de resultado, né, porque estavam envolvidos nesse esquema. O cara foi condenado, porque foi constatado, então, que ele estava envolvido no esquema de manipulação de resultado, ele recebe 12 jogos de suspensão. Qual o recado que a gente está passando, então, a gente não, né, no caso eu não tenho nada a ver com isso, que a Justiça Desportiva Brasileira está passando? Ah, não, jogador, não manipule resultado. Agora... Se você for jogador de um grande clube, talvez se você for jogador de um clube como o Flamengo, um clube de massa, um clube gigante, um clube campeão, talvez a gente dê uma relativizada aí, a sua pena que poderia ser banimento, poderia ser 1 ou 2 anos sem jogar bola, talvez seja 12 jogos ali na competição que você estava disputando e que você, enfim, fez a sua manipulação no jogo daquela competição, né? Inclusive Libertadores tá liberado, é só Brasileirão, já que foi um jogo do Brasileirão que ele manipulou, Flamengo e Santos, relembro eu.
tá certo? Eu acho que é um recado muito complicado que a Justiça Desportiva está passando, que está dizendo assim, ó, dependendo do time que for, de quem você for, talvez você possa fazer uma manipulação e se 12 jogos, faz a conta aí se vale a pena, tá certo? Eu acho um recado complicado que a Justiça Desportiva está passando, tá certo? Ah, ainda tem um detalhe, hein? O Flamengo vai recorrer. Achou que a pena foi muito alta, né? Achou que a pena foi muito gravosa. Então eles vão recorrer e vão tentar fazer com que essa pena seja diminuída ou extinguida. Vamos ver o que vai dar, né? Pessoal, outro assunto quente dessa semana, então, é a Copa do Brasil. Copa do Brasil chegando ali nas suas fases finais, tá certo? Disputa das quartas de final para a gente ir para a semi, depois para a final, né? Quais são os jogos de quarta? Quarta a gente tem quem? Fluminense. Fluminense em campo contra o Bahia, tá certo? Corinthians em campo contra o Atlético Paranaense. Na quinta-feira a gente vai ter Cruzeiro e Galo, né? Outro clássico, né? Botafogo e Vasco, tá certo? Vamos falar e deixar o melhor por último. Primeiro, Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians conseguiu fazer um bom placar lá no Paraná, né? Um gol do Guinegão. Fez 1-0 no Atlético Paranaense fora de casa e vai jogar aqui em São Paulo, ali podendo até empatar e se classificar direto. O Corinthians, ele tem ali uma série de desfalques, né, que estão incomodando um pouco ali. Apesar que o Yuri Alberto já está treinando, né, parece que está treinando sem limitações, né, mas a expectativa, vamos fazer aqui uma aposta, né, se você for ali discutir com seus amigos e pagar para ver, quiser uma dica minha, eu vou dizer quem passa de cada confronto, tá certo? Para mim, o Corinthians passa pelo Atlético Paranaense. Ah, por quê, João? Porque o Corinthians é muito melhor que o Atlético Paranaense? O Corinthians tem uma vantagem importante. E para mim esse é um confronto equilibrado. O pessoal não estava dando nada para o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense eliminou quem? O pessoal aqui de trás das câmeras está chateado comigo, ó. Eliminou o São Paulo e ninguém esperava. Eu mesmo achava que o São Paulo ia passar o trator. O que eu acho que rolou? Mas o Corinthians eliminou quem? Ah, gente. Não, beleza. Mas a gente tá falando de quem? Do Atlético Paranaense e do Corinthians com vantagem. Tá certo? Tô sendo cornetado aqui pelo São Paulo, já foi eliminado. Ó, olha só. Pra mim, o Corinthians passa, tá? É um confronto equilibrado, de alguma forma. O Atlético Paranaense tá ali em sexto ali na Série B. O Atlético Paranaense está numa campanha ali meio mais ou menos ali na Série B ainda, mas não é um time de todo ruim, né? Não é um time que a gente possa dizer que é uma baba, né? Mas o Corinthians também está numa meio de tabela ali do Brasileirão, né? Na Série A. É um jogo até de certa forma equilibrado, mas pela vantagem do Corinthians e por eu achar o Corinthians com um time mais equilibrado, eu aposto no Corinthians. Vamos para o outro jogo que vai dar, então, o adversário desse jogo de Corinthians e Atlético Paranaense vem de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O clássico mineiro, né, Cruzeiro e Galo, que vai ocorrer na quinta-feira, né? O primeiro jogo foi quem? Foi o quê? 2-0 para o Cruzeiro lá na Arena do Galo. O Cruzeiro adora arranjar um golzinho, uma vitóriazinha na Arena do Galo. A vida não é fácil para o Galo lá enfrentando seus rivais locais, né? E quem eu aposto que vai passar nesse confronto? Tá fácil, né, gente? Nesse confronto passa o Cruzeiro. Por quê? Porque tá voando no Brasileirão, tá disputando nas cabeças, né? Porque o Galo perdeu o técnico, né? Porque o Cruzeiro tá muito bem, né? Porque o Cruzeiro tem nomes importantes ali, montou um elenco ali que talvez no começo da temporada as pessoas não estivessem acreditando tanto que ia dar certo. Era aquele Cruzeiro com o Diniz ainda, né? Uma coisa meio assim, trazendo nomes para fazer uma mídia e aquela coisa toda, mas o Cruzeiro se encontrou com o Léo Jardim, né? O Cruzeiro se encontrou, tá jogando uma bola redonda e para mim vai passar tranquilo, tá certo?
O Galo, para passar, precisa ganhar de 3 gols de diferença do Cruzeiro, o que eu acho bem complicado de acontecer, bem difícil, né? Ou fazer 2 e levar para os pênaltis. Eu acho que o Cruzeiro passa, hein? Gente, quinta-feira também vai ter Botafogo e Vasco. Esse jogo aí, gente, vou te falar um negócio. 1-1 primeiro jogo, um jogo meio... Eu achei um jogo meio maluco, não sei se vocês assistiram, né? Uma alternância ali. Na minha visão, a maior parte do tempo o Vasco foi dominante, né? O Vasco do Diniz aí, por quem eu tenho muito respeito, muito carinho, mas que não vem conseguindo, depois do título da Libertadores com o Fluminense, ele não vem conseguindo ter trabalhos a longo prazo e trabalhos estáveis, né? São sempre trabalhos ali de jogos muito bons, jogos muito ruins, aquela coisa. Mas nesse jogo, né, o Vasco acabou jogando bem, para mim a maior parte do tempo, né? Talvez merecesse uma sorte melhor, né? O Botafogo conseguiu fazer um gol no início ali, isso condicionou um pouco a partida, o Vasco foi para cima, conseguiu ser dominante, conseguiu um empate, e depois o Botafogo acabou equilibrando um pouco as ações ali, no meio pro final, e o jogo terminou empatado. Para mim esse é o jogo mais difícil da gente cravar um vencedor desse duelo, tá certo? Eu vou apostar, eu preferia que o Vasco passasse, tá? Mas eu tô achando que o Botafogo vai passar, gente. Eu tô achando que o Botafogo passa nessa. Acho que passado o susto do primeiro jogo, o Botafogo vem com tudo e tem tudo para levar esse duelo e se classificar para enfrentar o vencedor de o melhor jogo da Copa do Brasil dessa semana, disparado, o jogo mais esperado, porque é aquele jogo que pode trazer assim o maior deleite para as pessoas, o maior prazer para as pessoas de ser um futebol bem jogado, de ser um futebol gostoso de se assistir, que é Fluminense e Bahia. Lá na Fonte Nova, 1-0 para o Bahia, um jogo que foi decepcionante para quem, como eu, torce pelo Fluminense, foi um jogo especial para quem torce pelo Bahia, né? Um jogo que o Fluminense levou uma pressão ali no início do jogo, né? Conseguiu se impor sobre o Bahia, fora de casa, né? Teve um gol que para mim foi mal anulado demais, um gol do Serna, né? Em que acharam ali um impedimento, Mandrake, não foi impedimento, tá? Aliás, acabou a mesma linha no futebol, né? Já falei isso. Acabou a mesma linha no futebol, né? Você vê vários frames ali, os caras falam, o VAR isso, o VAR aquilo outro. Cara, mesma linha, tá certo? O Serna arrematou pro gol, podia ter gerado ali um outro jogo no segundo tempo, que isso já foi no final, no meio pro final do primeiro tempo, o gol do Serna anulado, né? A gente teve alguns outros lances polêmicos, né? A gente tem um pênalti ali sobre o Martinelli, um carrinho dentro da área por trás, né? Que disseram que não pegou no Martinelli, eu desconfio que pegou sim. Eu vi que pegou, na verdade. E tem um outro pênalti também a favor do Fluminense, muito bem anulado, porque o jogador do Bahia não pode amputar o seu braço no chute, né? Então o jogador do Fluminense chutou, bateu no braço do jogador do Bahia e foi muito bem anulado. Eu acho que é um jogo que tem tudo para ser um jogo de fato emocionante, tá certo? E não pode ser diferente, né? O Bahia tem alguns desfalques, né? O Pulga tá fora, o Rogério tá vindo da conquista ali da... O Rogério tá vindo ali da conquista da Copa do Nordeste sobre o Confiança, né? Então o time tá embalado, aquela ressaquinha pós-título, né? E o Fluminense se concentrou essa semana, essa data FIFA toda aí, para se preparar para esse jogo, né? Então eu confio e torço pela vitória do Fluminense, que o Renato consiga deixar um pouco de lado esse pé no freio que às vezes ele bota, como botou no jogo contra o Santos, né? E possa largar o time para frente. Agora o nosso garoto Riquelme renovou, parece que agora ele volta a jogar, né, pelo Fluminense, porque está renovado e tudo mais. A gente tem alguns nomes aí que podem ajudar o Fluminense, que vieram, né? Santi Moreno, o Acosta. Então a gente espera que o Fluminense possa fazer... A gente não, eu no caso. Espero que o Fluminense possa fazer um bom jogo. Mas acima de tudo eu tô acreditando que esse vai ser o grande jogo
dessa Copa do Brasil. Fluminense e Bahia, e eu espero sair feliz dessa. Pessoal, ó, demos uma ligada aqui pro Toninho. O Toninho apareceu só para dar os palpites da Copa do Brasil. Vamos ver se vai bater o meu e o dele, hein? Toninho, qual é a boa, hein? Corinthians e Atlético Paranaense. Vou te dar uma canja aqui, ó. Corinthians ganhou o primeiro jogo 1-0. Quem é que passa? Corinthians 1-0 de novo. Corinthians 1-0 de novo. Ah, tá gravando o placar também, danado. Um jogo tumultuado, mas é 1-0 pro Corinthians. 1-0 pro Corinthians. Eu também apostei no Corinthians. Vamos lá. Quinta-feira vai ter o adversário. Da onde vai ser o adversário desse jogo de Corinthians e Atlético Paranaense? Vamos ter Cruzeiro e Galo. Cruzeiro bateu o Galo 2-0 no primeiro jogo. Agora é na casa do Cruzeiro. Quem é que passa? Cruzeiro passa. Tá mole essa, né? Não tem essa condição. O Galo vai legal, o Hulk vai bem, a rapaziada vai legal, mas acho que não vai dar. Não tem como não. É Cruzeiro. Essa tá. 1-0. 1-0 só pra galera. Essa tá de boa. Aí, temos aí o jogo Botafogo e Vasco. Primeiro jogo 1-1, aquele jogo truncadinho. Vasco até jogou melhor, né? Qual é o seu palpite, Toninho? Casa do Botafogo. 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. Pô, a gente tá batendo tudo. Eu quero ver agora, hein? Fluminense e Bahia. Primeiro jogo. Fluminense deu mole, levou 1-0 lá na Fonte Nova. Fluminense e Bahia no Maraca. Quem passa? 2-0 Fluminense. Pô, Tony, tamo junto, meu compadre. É isso que eu queria ouvir. Bahia já vai vir empolgado, porque foi campeão da Copa do Nordeste, já vai vir tranquilo, e aí o Fluminense vai pegar isso aí e vai engolir. Aquela ressaquinha, né? Aquela ressaquinha boa, né? A ressaquinha boa, 2-0, fechou o caixão. Tá bom, Bahia. Então é isso, meu compadre. Valeu demais, tamo junto, hein? Tamo junto. No próximo a gente tá aqui, junto mesmo. Junto, misturado, apertadinho, uma resenha diferente. É nossa resenha sem filtro. Valeu, rapaziada. Valeu, pessoal. Pessoal, você que curte futebol, curte aí a nossa resenha sem filtro. Sei que você gosta de uma resenha. Curte o canal, curte o nosso vídeo, compartilha aí com seus amigos, com seus amigos. O Toninho não pôde vir hoje. A nossa resenha é sem filtro. E ó, em breve a gente vai falar de muitas outras coisas. Música, samba, que tudo é misturado com futebol. E a nossa resenha é assim, é tudo misturado e sem filtro. Vamos nessa.